Falando sobre a proposta de reforma da Previdência, porque é um assunto que, além de polêmico, gera muitas dúvidas em todo mundo, viu? E para nos ajudar a entender melhor esse projeto, a gente recebe aqui a advogada e membro da Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil, Viviane Dantas. Doutora Viviane, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite, eu que agradeço. Qual é a avaliação que vocês fazem desse projeto, dessa proposta? Pois é, primeiro eu queria dizer que a gente não chama isso nem de reforma, né? É a destruição do sistema previdenciário brasileiro. A opinião nossa é que não precisaria de uma reforma, como foi apresentado, né? Como está sendo apresentado pelo governo, e sim ajustes. Ajustes, sim, alguns pontos poderiam ser ajustados, mas não como foi apresentado. Que pontos seriam esses mais urgentes e que poderiam ser ajustados? Pronto, os mais urgentes, que eu acredito, é que fosse com relação às renúncias fiscais, às desonerações de folha, né? Isso que foi criado para favorecer as grandes empresas e que são as maiores devedoras da Previdência, né? Então, se ajustasse desse lado, já economizaria bastante a questão do gasto, né, das despesas da Previdência. Dessa proposta apresentada, logicamente, como a senhora está dizendo, tudo é muito ruim. Mas o que preocupa mais? Tem algum ponto assim que preocupa mais? Assim, se eu não tenho como escolher, de verdade, eu não tenho como escolher assim o ponto que preocupa mais, né? Todos os pontos são muito preocupantes, muito mesmo, porque as mudanças foram enormes, as mudanças foram para todas as categorias de trabalhador, tanto para setor público como para setor privado. Então, não existe um setor, uma categoria que vai ser mais prejudicada do que outra, né? Para se aposentar, o segurado vai precisar ter mais tempo de contribuição, ou seja, vai contribuir mais, vai precisar de mais idade, né? Então, quanto mais velho nós estamos, né, a idade avança, prejudica a questão da saúde, vai ter, né, a questão da saúde, a questão, levando em consideração o estado em que nós vivemos, o Nordeste, que é tudo muito difícil. Então, eu não tenho como dizer a você, escolher um ponto que mais preocupa, porque toda a reforma ela é muito preocupante. Tem dois argumentos que se repetem muito. O primeiro é de que a reforma é imprescindível e o segundo de que essa reforma, a proposta, vem para resolver desigualdades, diminuir desigualdades. Primeiro, realmente é imprescindível e segundo, essa proposta, como foi apresentada, ela realmente reduz desigualdades? Pronto, primeiro, imprescindível não seria, né? Como eu disse no início, precisaria apenas de alguns ajustes. Alguns ajustes sim, porque ao longo do tempo, ao longo dos anos, vem havendo algumas modificações, né? Como, por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro, então teria que ter alguns ajustes, mas não reforma e não seria imprescindível, né? O que eles alegam da necessidade da reforma é a questão do rombo da Previdência, do déficit da Previdência, que a gente sabe que não existe esse rombo. Quando eles argumentam isso, eles mostram apenas as despesas, sem mostrar a receita, que a receita é muito maior do que a despesa. Que a própria CPI da Previdência no Senado mostrou isso, né? Exatamente. E aí, com relação... Qual foi a outra pergunta? Sobre a redução de desigualdades. Sim, essa proposta realmente reduz? Pois é, não. De maneira alguma. Na minha visão, só aumenta as desigualdades. Porque se você tem, para ter uma ideia, com relação ao benefício de prestação continuada, né, vou dar um exemplo aqui. Hoje, de um salário mínimo, né, e aí isso segue o que diz a Constituição. A Constituição diz que ninguém pode receber menos do que um salário mínimo, né? E aí a proposta ela apresenta a redução de um salário mínimo para R$400, né? E aí, a partir de 60 anos, receberia R$400, e a partir dos 70 anos é que atingiria o salário mínimo. E aí, para você ter uma ideia, vai passar 10 anos essa pessoa sobrevivendo com R$400, né? Muitas vezes é apenas essa renda da família, uma família de 6, 8 pessoas. Como é que isso vai
diminuir a desigualdade social. Na terceira idade, para pagar, para comer, pagar saúde, serviço, saúde, remédio. Exatamente. Tem muita coisa que ser discutida ainda, muita coisa a ser ajustada, né? Viviane Dantas, membro da Comissão de Seguridade Social da OAB e advogada, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada, boa noite.